Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa daqui é a conversa ao pé do rádio. E mais uma vez estamos aqui em missa de corpo presente. Não pode ser diferente, porque o vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo entre a gente. Eu não estou me importando com audiência, eu não estou me importando com likes, eu não estou me importando com visualizações, eu não estou me importando mais com inscrições. Eu estou me importando com o que eu faço para a história. Eu quero mijar no muro. Só isso. Para mim é o que basta. É o que dá para mim. Não precisa mais nada. Não preciso de mais nada. Não preciso ter razão, não preciso nada. Não preciso fazer clickbait. Não preciso ficar batendo todo dia no Bolsonaro. Não preciso fazer nada disso. Não preciso dizer todo dia que o Bolsonaro vai cair. Não preciso fazer nada disso. Não preciso criar todo esse esquema. Absolutamente nada. Mas antes de qualquer coisa, falando que a gente já está terminando aqui a nossa ação entre amigos, acho que a semana que vem a gente pode sortear, finalmente, tá? Finalmente a gente já pode sortear, vai ser ótimo, e a gente vai finalmente ir para um provedor russo e, graças a Deus, nos livrarmos disso aqui, porque a qualquer hora dessa destroem todo o nosso acervo. Claro que nós temos tudo salvo, mas a gente sabe que nós estamos na mão e nas unhas da mídia atlantista e que nós estamos sendo atacados. Vocês mesmos podem ver que muitas vezes vocês entram no nosso canal e você está desinscrito e você não recebe notificação, apesar de ter apertado o sininho, ter compartilhado, você ter feito tudo isso, não acontece nada. Mas é a nossa sina, é o que restou para a gente. Fazer o quê? Se é isso que a gente tem que carregar. Dizem que Deus só dá a carga que a pessoa pode carregar, então eu e minha equipe estamos carregando a nossa, sem problema nenhum. E antes de falar alguma coisa sobre o vídeo de ontem, o vídeo de hoje vai ser um complemento do de ontem com uma notícia nova, com algo novo, com um adendo novo, que na realidade coroa todo o nosso trabalho, coroa e dá a razão e destrói todos os mitos da blogosfera de esquerda, progressista e de oposição, ficando praticamente a gente sozinho, nós aqui sozinhos, pequenininhos, 24 mil inscritos, não passa disso, a gente tinha 1.200 inscritos por mês, estamos tendo 80, não tem problema, isso quando não encolhem a gente, né? Porque entram 10 e eles tiram 20, não tem problema, nós estamos aqui, mas estamos com a razão, não tem problema. Tranquilo, eu vou desenvolver esse assunto, mas antes de tudo eu quero pedir um minuto de silêncio para vocês. Tá? Esse minuto de silêncio vai para a Justiça do Brasil. E uma das explicações, não porque o Bolsonaro é a solução, mas porque as pessoas enxergam nele a solução. O minuto de silêncio vai para a categoria mais apaniguada desse país, a categoria mais bem paga, a categoria que mais recebe, que menos trabalha, que não dá obediência do seu trabalho para ninguém, que todos eles são como os deuses, e é a magistratura brasileira. Para quem não sabe, se vocês não sabem quem é Suélio Martins Leda, Suélio Martins Leda é um dos chefões do narcotráfico brasileiro, um dos maiores. Ele pertence à honrosa organização Salve Salve PCC, fundiada em São Paulo, e eis que o nosso desembargador França Carvalho, com o coração partido pela condição desse sujeito, por ser hipertenso, contrair a Covid-19, lhe dá liberdade provisória e esse cidadão vai para casa. Esse traficante de larga escala, ligado a Alberto Youssef, ligado a Lava Jato, você vê que tudo se mistura. Crime no Brasil, parece que ele tem só uma cor. Tem várias matizes, mas a cor é uma só, a matriz é uma só. As matizes são diferentes. Então, o nosso Suélio Martins Leda, depois de mais de 1.200 vagabundos e facínoras colocados na rua, pela Covid-19, um grande narcotraficante é colocado na rua pela nossa salve-salve Justiça Brasileira. A mais bem paga, a que menos trabalha, a que tem mais privilégios, e tudo que você imaginar. Difícil entender isso, difícil engolir isso, difícil aturar isso. Muito difícil.
e isso explica a nossa conversa. Eu sei que eu estou devendo a vocês papo geopolítico, mas vai haver. Eu estou com 2 produtos no forno maravilhosos para geopolítica. Uma delas, três na realidade. Uma dá um programa inteiro, que é o surgimento da mais nova superpotência mundial. E lá nós ficando para trás. E nós indo atrás de dinheirinha pintada de salim. E países que sofreram embargos durante anos e anos e anos a fio, perseguidos, acuados, eis que esses países dão um grito de independência e se tornam superpotência. Eu vou fazer um programa sobre esse país. Não vou dizer qual é o país, vocês deduzam qual é. É a mais nova superpotência mundial, que adotou a lei de talião. Esse mês eles sofreram um ataque e já retaliaram com 11 ataques. 11. Eles não deixam barato. Eles não arriam a crista para ninguém. Ou arriam, não sei. Eu sei, eles não abaixam a crista para ninguém. Então é muito bonito falar sobre isso aí. Eu vou fazer um programa, vou fazer 2 programas sobre a China e a Rússia e um sobre a China e os Estados Unidos e por que é que nós não estamos indo fundo nessa briga diplomática. Porque se eu falar aqui, eu vou contar piada. E contar piada estraga piada. Mas vocês são meus amigos, e para não dizer que eu estou blefando, tem tudo a ver com reeleição americana. Tem tudo a ver com o poder dado ao Trump. O Trump é uma porcaria. O Trump é um farsante. O Trump é um governante medíocre. Mas o Trump é o menos ruim para o planeta no momento. E a China e a Rússia sabem disso. E Putin não poderia dar outro tapa na cabeça do careca como aquela piada que eu contei do cinema um dia. Uma hora eu conto de novo. Então, o Putin sai de cena, todo mundo fica de olho nele, o que ele vai aprontar nessa eleição, e do outro lado aparece a China com Jinping fazendo um movimento de xadrez. Como eu falei, o ruim da guerra híbrida é que você faz, mas o seu adversário faz também. E muitas vezes o seu adversário faz melhor. E quando nós estamos falando de russos e chineses, eles vão fazer melhor? Sim, está no sangue deles, não tenha dúvida. Chinês e russo, para vocês verem que na Segunda Guerra Mundial, numa escala, os países que mais perderam habitantes, mortos, chacinados, foram exatamente a Rússia e a China. Eles sabem o que é fome, eles sabem o que é frio, eles sabem o que é calor, eles sabem o que é desgraça, eles sabem o que é tragédia. Eles não são os Estados Unidos que mandaram alguns soldados para o outro lado do planeta, pobres, é claro, obviamente, e ficaram do outro lado produzindo e faturando os tubos. Não, as bombas caíam na casa dele. É difícil você achar um russo que não tem uma história trágica na família dele. Quando você chega para a segunda geração pretérita, todos eles estão envolvidos na miséria humana, na morte, na tristeza, na fome, no canibalismo. Então é bom você estudar um pouco de história para você entender o que eu estou falando, antes de você ficar repetindo bobagens. E o assunto que eu tenho principal hoje, ou vamos dizer, o monotema se divide em 2. Porque o monotema de hoje é a disparada do Bolsonaro pelos institutos de pesquisa, que é o que nós temos. Você vai aí falar que é mentira, que é conversa fiada, que são dados comprados, e não são. É a realidade. É a realidade. Agora eu vou fazer um link, uma ligação de tudo isso com a Petrobras. Vou voltar atrás, explicar um pouco da Petrobras, mas primeiro eu vou explicar por que é que o Bolsonaro é líder, por que é que o Bolsonaro lidera as intenções de votos e que no meio de 5 ou 6 candidatos ele será reeleito. Mesmo com essa tragédia econômica, mesmo com tudo isso, isso tem uma estrutura básica. A estrutura básica é o que eu falo todo dia. Vocês perderam. A New Left perdeu, a esquerdinha perdeu. A conversa, o sarau entre o Freixo, tá? O Jacques Wagner, o Ciro Gomes e o cosplay de sem teto. Tem o Rolex, o cosplay de sem teto, sobre segurança pública, sobre qualquer coisa. Aquilo ali é o epitáfio da oposição brasileira. É ali que a gente morre, é ali que a gente acaba. É a Márcia Tiburi que mata a gente, é a Morena socialista, são essas merdas, é o 247, é o blog do Nassif, é toda essa bosta, toda. Esses são os principais cabos eleitorais do Bolsonaro. Que o Bolsonaro fala com o povo.
O povo não trabalha na Petrobras, o povo não entende de economia. Hoje eu recebi eu fiquei de separar aqui, talvez eu até separe, não sei, deixe-me ver aqui, deixa eu dar uma de Bostarelli, Geraldelli, Merdelli, e ver se eu acho aqui uma coisa que me interessaria muito, que é pegar o comentário, mas eu pego depois, não tem problema não. Aqui eu enxergo melhor. O nosso povo, a nossa sociedade, eu venho repetindo isso, batendo nisso aí, recebendo a alcunha de fascista. Quando você entra nos comentários, não estou falando do Duplo Expresso do meu amigo Rômulo, não, que eu tenho o maior apreço, tenho o maior respeito, a gente se respeita, mas simplesmente de alguns doentes mentais que participam do grupo dele, um bando de pitonisa, um bando de gente, pessoal, todo mundo é governado pelo governador de Nárnia, todo mundo num mundo fictício, falando bobagem, falando besteira, e achando que isso aí, eu me bato. A semana passada eu estava conversando com uma amiga minha, e eu discutindo com ela, falei assim, tenta entender o que o cara quer falar com isso. Não, eu não entendo, eu só entendo literalmente o que ele fala. Mas isso é uma aliteração, e você está pegando literalmente. Isso é uma aliteração que ele está fazendo. Não é para você entender daquele jeito, é para você entender com os ouvidos do nosso povo. Não, isso é um absurdo. Eu falei, então fica com o absurdo, o povo fica com ele. Era um pastor, nem ligado ao Bolsonaro, nem nada. Não? Mas fica difícil para a nossa classe média, para a nossa New Left, entender isso. Entender que a Márcia Tiburi não é o máximo. A Márcia Tiburi é simplesmente o epitáfio, a sepultura de qualquer oposição, que é uma bom vivão, uma parasita, uma aproveitadora, como toda essa esquerdinha que está aí. A esquerda foi sepultada, a esquerda foi barrada no dia que o Lula assumiu o governo. No dia que o Lula assume o governo, quem assume o balcão de negócios, quem assume o pede-pede, são exatamente os zongueiros, as New Lefts. Foram eles que chegaram no balcão, cheio de diplomas da Escandinávia, todos eles formados em humanas, a turma do coque, a turma da bata, a turma do batom vermelho, a turma do é proibido proibir. Vamos fazer tudo, que está tudo liberado. Essa turma chocou a nossa sociedade. E o resultado está aí. Você pode bater no Rubão, pode fazer o que quiser, não tem problema, não estou nem aí para o que você está falando. Está aí o resultado. Pandemia, 80 mil mortos, banestado, tudo que você imaginar. Eu vejo o trabalho hercúleo do meu amigo Rômulo, que não vai dar em nada. Não vai dar em nada porque o resultado político daquilo ali é pífia, é zero. Não vai mudar nada. Ninguém vai recuperar um centavo. A turma do PT vai destruir o trabalho do Rômulo. O Rômulo, oxalá, não pegue uma depressão por causa que esses canalhas vão fazer com ele. E não vai dar em nada. E o Bolsonaro subindo. Muito obrigado. Obrigado, meu povo. Porque o nosso povo vive na miséria, vive na pobreza, vive na ignorância. E vive farto. Farto. Farto de quem teve chance, a faca e o queijo na mão, e foi para o morro, para a comunidade, levar o funk e transformar o funk em cultura, patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Que orgulho, gente! Que orgulho! Só faltaram soltar o Fernandinho Beiramar para fazer uma rodada grátis de pó para todo mundo. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Todo mundo sabe como a sociedade vê isso aí. Todo mundo sabe como um morador de lá vê isso aí. O cara corre para a igreja neopentecostal porque ele tem alternativa. Ele vai correr para um centro cultural que está ensinando as garotas a rebolar na garrafinha, e o chefe, o instrutor, fumando maconha com o dono do morro, ensinando tática de como filmar e cortar as filmagens para foder a polícia. Que é isso que a esquerda carioca faz. É isso que a New Left faz. É isso que as ONGs enfurnadas no morro fazem. Querendo colocar dentro da cabeça do povo valores que não tem nada a ver com o nosso povo. O nosso povo luta por sobrevivência, por fazer uma casinha, por melhorar de vida, por sair dessa agrura. É isso que é o nosso povo. O nosso povo é conservador. Aí você vai lá mostrar o pinto, mostrar a bunda, você faz uma roda na Avenida Paulista, cada um enfia o dedo um no cu do outro.
Aí depois você pega dois marmanjos barbados, os dois começam a se beijar de língua, rodopiando, como aquela cena em frente ao Lula, sobe por cima do Lula, desce. O que significa aquilo? Pergunta para o teu pai, para o teu avô, para o teu tio mais velho, pergunta para qualquer um o que significa aquela merda. A não ser um bando de vagabundo, de parasita, de gente que não encontra limite na sociedade, fazendo o que bem entende, rindo da cara do povo. Vê se eles se juntam para defender a Petrobras. Agora eu vou vir na Petrobras. Por que é que o povo não enxerga a diferença entre Bolsonaro, Lula, Dilma, qualquer um? Quando é que a Petrobras começou a ser destruída? A Petrobras começou a ser destruída lá atrás. Quem destruiu a Petrobras não foi o Bolsonaro, não foi o Paulo Guedes. São bandidos, principalmente o Paulo Guedes, é um bandido, um quadrilheiro internacional, a serviço do capital internacional, querendo sucatear e vai acabar com a Petrobras, não tenha dúvida. Mas quem começou a acabar com a Petrobras foi Dona Dilma Rousseff, já lá em Pasadena. Já quando fomos submeter a nossa Petrobras ao sistema jurídico americano. Na realidade, o Bolsonaro pegou a faca e o queijo na mão para fazer o que bem quiser, o que bem entenda. Você tem que levar isso em consideração. Ele ganhou de presente aquilo ali. Ganhou de presente a quantidade de merda que o PT fez e que a Dilma fez. Quem destruiu a Petrobras, quem começou a destruir a Petrobras, vender Campos Maduros, fechar a plataforma, fechar a unidade, foi Dona Dilma Rousseff, com o Bendini. Eu estou aqui reparando uma injustiça que eu fiz com um amigo nosso aí, que ele me mandou material na época e eu não desenvolvi. Exatamente isso. Então, qual a diferença entre Dilma, Temer e Bolsonaro? A diferença é que Dilma, Temer e Bolsonaro, o Bolsonaro pelo menos tem de goela um discurso moralista, um discurso familiar, um discurso que não suporta esse tipo de manifestação, não suporta aquela parada gay imensa coberta por todo mundo, que a sociedade tem repulsa daquilo. Ah, mas o PT ganhou três eleições graças ao poder econômico que existia na época. A guerra a subida das commodities, a venda dos nossos produtos por preços absurdos, que nós nunca tivemos, e esse dinheiro é todo jogado aqui dentro, de péssima forma. O Lula tirou 40 milhões da miséria, que foram até a classe média, e cada um voltou com um pela mão, aí voltaram 80 milhões para a miséria, ou seja, não era riqueza. Riqueza, quando você tira alguém de verdade. Não é que você dê um crédito para ele comprar uma TV de 50 polegadas na Casa Bahia, pagando duas. Não é dando crédito para o cara entrar numa porra daquela Ravan e comprar lixo daqueles Migol. Ou então entrar na Ricardo Eletro daquele bandido e comprar algum produto lá. Não é para isso. Isso daí não é nada, não. Isso daí é uma corrida. Isso daí dá uma satisfação pessoal. Isso daí é uma coisa momentânea. A sociedade vive de longo prazo, de médio e longo prazo. Não vive assim. Não é o carpe diem. Não se vive o dia. Se vive num projeto. Todo mundo tem um projeto, por menor que seja, de vida. A sociedade tem. Ou seja, 80% do eleitorado tem. E 80% do eleitorado ganha eleição aqui na puta que pariu. Não há visão de nada disso. Visão da esquerda é o que eu falo. É aquela história do rei Salomão. Traz o bebê, que eu vou cortar no meio. Aí o Bolsonaro, qual que é o bebê? Eu abro mão do bebê, porque o bebê, apesar de ser comunista, é o seguinte, pode ficar com o bebê. E o PT do outro lado fala assim, pode cortar no meio que eu quero minha metade. Por favor. Aí o povo chega e fica do lado do Bolsonaro. Mesmo que seja retórica vazia. Mesmo que o Bolsonaro não tenha feito porra nenhuma pela segurança pública. Absolutamente nada. Só tudo o que aconteceu no governo Bolsonaro em relação à polícia, à segurança pública, foi psicológico. E só essa mudança psicológica caiu em 30% da criminalidade. Parece brincadeira, mas é verdade. Só a sensação de não ter aquela turma, apesar de não ter mudado muito. Mudou muito pouco. Continua a mesma coisa. Continua a mesma conversinha, o mesmo papinho, a mesma coisa. Ficam caçando dia e noite. A nossa New Left fica caçando dia e noite tragédias. Ou descobrimos uma tragédia.
Aonde? É lá num bairro distante de Anápolis. Então vamos para lá, vamos pegar aquilo lá, traz foto da criança, faz entrevista da família chorando. Soldado dá uma gravata num cidadão, não, deu uma gravata no cidadão, não, deu num negro, não foi num cidadão, foi num negro, vamos bater em cima disso. O povo está farto disso, o povo não aguenta isso. Por isso que o povo diz que a mídia é comunista. O povo não tem palavras. O nosso povo, se o nosso povo da esquerda é extremamente ignorante, não sabe o que é fascismo, você imagina se o nosso pobre, coitado povo, vai saber o que é comunista. Então, para eles, todo mundo é comunista. E quando o Bolsonaro fala que são todos comunistas, é verdade. E ele vê isso na Globo. Então, eles taxam a Globo de comunista. Ele taxa a TV de comunista. Porque a TV faz esse trabalho de desconstrução. Então, é isso. Estamos certo, estamos tranquilos. Nós apostamos as fichas no cavalo certo. Estamos falando há muito tempo. Você não conquista o voto do povo explicando economia, macroeconomia, balança comercial, apresentando plano de governo que você não vai fazer. Isso tudo, O povo quer saber de algo palpável. O povo quer saber daquele cara, o presidente, que bota a mão no ombro dele, olha no mesmo nível dele. O Bolsonaro faz isso. Queira você ou não, goste você ou não. O Bolsonaro faz esse papel muito bem, fala a linguagem do povo, fala de forma direta, concisa, solta um palavrão ou outro, uma besteira, foi comer gente. O povo, você acha que aquilo ali pegou para ele? O pessoal riu. Machão, foi comer gente. Só vergonha que lá, quando eu estava em Malmö, na Suécia, essa vergonha, volta para Malmö, na Suécia, volta para puta que te pariu, tu tá no Brasil, caralho. Tu tem que transformar a sociedade pela base, não é impor. Não é empurrar, não é socar. É isso que seu Ciro Gomes está tentando fazer, pelo menos no Sul. Lá não. Lá ele é tigrão, né? É tigrão esse negócio? Não entendo disso. Não entendo essa porra, não. Tá? Eu entendo do cara ser Ferrabras no lugar dele e para o Brasil inteiro vem aqui, Boulos, a PM assassina, tem que acabar a PM. Tem que acabar a PM. Nós temos que criar uma nova polícia. Ótimo. É um novo modelo? Ótimo, vamos juntar duas polícias? Vamos acabar com a polícia militar? Bicho, mas você que está torcendo para o fim da polícia militar para subir o morro e... Esquece, cara, vai ter sempre uma polícia uniformizada fazendo trabalho ostensivo. O nome dela pode ser Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Interestelar. Ou então nem ter o nome de polícia. E você vai ter o seu trajeto atravancado do mesmo jeito. Então não pense você que você não vai atrás do Vivier, que é um maconheiro de alto nível, que ele mesmo planta a maconha dele, ele já falou isso, não foi eu? Planta a maconha dele, fuma desde criança em casa, famíliazinha bacana, pessoalzinho ligado sempre à direita, mamando, encheram as tetas. Aí depois é muito fácil, como diz o Belchior para o Veloso, aqui não é tão bonito, o sul aqui, né, não é tão bonito para quem vem do norte e vai morar na rua. Então, para quem vai morar na rua, o glamour acaba. Como acaba o glamour dessa historinha, dessa esquerda. Nós sempre tivemos do lado certo. Nós sempre falamos direto com o povo. Nós sempre respeitamos o povo. Nós sempre tentamos entender por que a pessoa vota no Bolsonaro. E a gente entende. Porque a Petrobras foi, durante os últimos 10 anos, os últimos 15 anos, a mola mestra de todo o desenvolvimento nacional. E ela começa a ser destruída dentro do PT, ela começa a ser corroída dentro do PT e ela começa a ser sucateada dentro do PT. A única coisa que o Bolsonaro fez é continuar o trabalho que Dilma, Bendini e a turma fez lá. Tudo que eles fizeram, que a Graça Foster fez, destruir, assumir erros, jogar lama na empresa, botar a Polícia Federal. Por que nunca ninguém veio me falar aqui, me contestar? Sempre vieram com aquele papinho dos laptops que sumiram, e eu falei que aquilo é uma vergonha falar aquilo. O cara tem que ser muito ignorante e não conhecer o sistema Petrobras para falar uma besteira daquela. Então, está aí a explicação. Por que o Bolsonaro se reelege em 2022? Robin, você já disse que ele deveria sofrer impeachment? Já, e não sofreu, não entrou em processo de impeachment, então bola que passa. Não adianta eu todo dia tentar ficar derrubando o Bolsonaro se cada vez ele cresce mais. Na realidade, quem está parecendo golpista sou eu. Na realidade, eu estou procurando subterfúgios, eu estou procurando documentos, estou procurando coisa para tentar ganhar de WO ou ganhar fora do campo, o que eu não consigo ganhar dentro do campo.
É isso que é a oposição brasileira. Todo mundo só fala no impeachment do Bolsonaro, de como ele vai cair, de como ele vai sair, de como vão tirar ele. Ninguém fala assim, em 2022 vou arregaçar, vou ganhar ele nos votos. Não, ninguém fala isso. Está todo mundo querendo alijar o cara agora. Por quê? O cara é bom? Não, o cara é péssimo. É horrível. A política dele econômica é horrorosa. Mas vocês são tão ruins, tão cegos, tão arrogantes, tão prepotentes. Você vive num reino tão longe, tão distante do povo. Lula, Ciro, como todo mundo, todos, sem exceção. Vocês vivem tão longe que vocês em 2 anos não tiveram a capacidade de arranhar o governo de um cara que só toma medida antipopular. Vocês são péssimos, vocês estão reprovados. Vocês têm que começar tudo de novo. Manda esses merdas embora e vem aqui no nosso grupo. Vem aqui o desafio. Eu junto 30 aqui no meu grupo e vou mostrar para vocês o que é visão. Não é minha só não, é do meu grupo. Esses merda, esses caras que você fala assim, eu queria o telefone do Ciro. Telefone do Ciro? Tá. Aí você fica esperando 15 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, não vem telefone de Ciro, não vem telefone de ninguém, porque aquele cara que está ali do lado, aquele merda que está ali do lado dele, aquele bosta rala, se acha simplesmente a última bolacha do pacote. E eu vi, ninguém me contou, o Bolsonaro fez reunião com amigos meus, se reunindo com 5, 6 pessoas, quando ninguém levava fé nele. E hoje ele ganhou. E se deixar, ele ganha de novo. E se deixar, ganha de novo. Porque, como eu falei, não é ele que ganha, é a gente que perde. Daqui a pouquinho eu chamo a Dilma para me explicar o perde, ganha, perde. Tá? Mas, por favor. Então, gente, até amanhã. Amanhã é live. Desculpa eu ter me estendido um pouco, mas espero que o recado tenha sido dado. Como eu falei, não estou atrás de likes. Não estou atrás aqui de todo dia botar um clickbait atraindo vocês avidamente. Não. Eu estou querendo que vocês pensem comigo. Que a gente encontre saídas de verdade. Junto ao povo, pensando como o povo pensa. Emparelhamento. Você emparelha, você começa a enxergar tudo. Porque quando você emparelha a 200 km por hora, você olha para o lado, o carro está parado. Então você tem uma visão ampla daquilo. Se ele passar 200 por hora na sua frente, você não sabe nem a cor. Do lado você vê tudo. Isso é emparelhamento. Então, até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.